Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem, na reunião ordinária de número 50, os vereadores se reuniram para discutir e votar 8 projetos. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações. Olá, André. Pois é, Gabriel, ontem, durante a 50ª reunião ordinária, havia 8 itens na pauta e todos foram aprovados, inclusive um de autoria do vereador Benê Lima, que obriga os postos de combustíveis a fixar em placas os mesmos preços que estão nas bombas de combustíveis. Ele falou sobre isso, olha só. Para inibir, na verdade, a propaganda enganosa de alguns postos de gasolina de Campinas, que eles fixam um preço na placa e quando chega na bomba é outro. Então, esse projeto de lei vem nessa contramão aí para que proíba essa prática aqui em Campinas, que é uma prática abusiva, engana os consumidores aí dos postos de gasolina. Todas as pessoas, acho que quase 100% das pessoas não olham na bomba de gasolina o valor, olha na placa. Então, quando você chega lá, é um preço, aí quando você vai abastecer, eles falam que é por aplicativo, geralmente é só nos 3 primeiros abastecimentos, e tem alguns outros postos que colocam o preço somente de quarta e domingo, só que esse quarto e domingo está pequenininho. Então, é uma propaganda abusiva, enganosa, e a gente quer inibir aqui na cidade de Campinas. Eu espero que futuramente vire lei federal, lei estadual, depois federal. Não tem problema desde que ele não seja o principal. Que coloque o preço real da bomba e pode pôr de aplicativo também. Mas também que consiga dar esse desconto, realmente dar esse desconto. Porque geralmente falam que é só nos 3 primeiros abastecimentos, que é uma prática ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor. Pois é, também foi aprovada ontem, Gabriel Castro, a moção da vereadora Fernanda Souto, que apela ao Senado Federal para a aprovação do projeto de lei Descongela Direitos de Servidores, da deputada federal Luciene Cavalcante. Também a vereadora falou sobre este assunto. Acompanhe. Durante a pandemia, o governo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cometeu um crime contra os servidores. Ao mesmo tempo em que os servidores estiveram na linha de frente do enfrentamento à pandemia, em que as unidades de saúde estavam funcionando para atender a população, enquanto as escolas também estavam abertas e todos os serviços públicos funcionando, o governo Bolsonaro congelou o tempo de trabalho dos servidores a fim de contar para alguns benefícios, como, por exemplo, licença-prêmio, a aquisição de progressão, quinquênio, sexta parte, e nós consideramos que isso é um verdadeiro crime contra os servidores públicos que trabalharam durante a pandemia. E a deputada federal Luciene Cavalcante, ela tem um projeto de lei a nível federal para descongelar esse tempo, autorizar que os governos federal, estadual e municipal, eles possam retroativamente considerar esse tempo trabalhado na contagem desses benefícios. Esse projeto de lei da deputada já foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais e agora ele segue para o Senado. Então, a moção é de apelo para que o Senado também aprove esse projeto de lei. Bom, importante também destacar que alcança aí todas as esferas, estadual, federal, inclusive aqui municipal também, vereador. Exatamente, esse é um projeto de lei para garantir a contagem do tempo de serviço, do tempo trabalhado para os servidores das 3 esferas, e queria ressaltar que os servidores eles cumprem um papel fundamental de garantia do acesso a direitos, como saúde, educação, infraestrutura, todas as áreas. E nós consideramos que essa categoria precisa ser valorizada, precisa ser defendida e não pode, de forma nenhuma, ser penalizada da forma como foi. Então, nós queremos que seja descongelado contagem do tempo de maio de 2020 até dezembro de 2021, para que esses servidores possam ter esse tempo contado para aquisição de licença, para aquisição de quinquênio, sexta parte e outras progressões na remuneração. Também uma moção de autoria da vereadora Guida Calisto foi aprovada aqui no plenário José Maria Matosinho durante a 50ª reunião ordinária. Bom, a moção da vereadora apoia a criação de um projeto de lei que regulamente a obrigatoriedade da portaria presencial aqui em Campinas. Ela falou sobre isso durante o intervalo regimental. Bom, na verdade é o seguinte, existe uma pressão muito grande das empresas de informática, das empresas de segurança que atuam com portaria digital, para que os condomínios deixem de ofertar os empregos para os trabalhadores de forma presencial e coloquem a tal das portarias digitais, né? Isso é um grande
prejuízo tanto para o condômino, porque a maioria da população idosa, por exemplo, muitos dessa população prefere residir em apartamentos, em condomínios por conta da segurança. E é importante que tenhamos um profissional porteiro, uma pessoa física ali presente para poder socorrer, né, quem mora ali, os condôminos, os moradores. Então, e por outro lado, quando você coloca a tal da portaria digital, ela tira emprego. Na ampla maioria dos porteiros são pessoas que são simples, pessoas que têm pouca formação, mas pessoas que estão há anos à frente desse emprego. Então, quando você vai ver porteiro, tem porteiro de 20 anos de serviço, de 15 anos de serviço, que conhece todo mundo no prédio, conhece a Dona Maria, conhece, né, enfim, sabe das condições, da necessidade. Tem um exemplo que eu gosto bastante de falar, não sei se você lembra, quando aconteceu há pouco tempo, uma moça que foi espancada pelo namorado dentro do elevador, que ele deu 61 socos. Essa moça morava num condomínio, ela só tem a vida dela hoje preservada porque ela foi socorrida por um porteiro. Bom, caso as pessoas queiram acompanhar na íntegra a reunião ordinária, basta acessar o YouTube da TV Câmara Campinas, lembrando que na próxima quarta-feira será realizada a reunião ordinária de número 51. Eu volto com você, Gabriel. Tá certo, muito obrigado, André Aranha, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas realizou uma palestra sobre a campanha que alerta para o diagnóstico precoce do câncer de bexiga. No Brasil, a doença mata cerca de 5.000 pessoas por ano. A iniciativa é do presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, o vereador Paulo Haddad. Com o nome Vermelho é o Alerta, especialistas falaram sobre o câncer de bexiga. Nós temos patologias, cânceres que são extremamente debatidos, pesquisados, muitas vezes rastreados, mas o câncer de bexiga ele é pouco, né? A gente fala pouco sobre ele. É muito importante que no contexto de saúde pública o câncer de bexiga seja abordado, porque ele é um câncer normalmente que ele é deixado um pouco de lado, principalmente quando a gente pensa no câncer do homem, que é o câncer de próstata. E veja, o câncer de bexiga ele também acomete a mulher e o homem. E muitas das vezes os sintomas são bastante frustros e podem passar despercebidos quando o diagnóstico pode ser tardio. Então, eu acho que o câncer de bexiga, com esse alerta vermelho, acho que ficou muito bom. É um alerta, de fato, para um diagnóstico precoce e, obviamente, para ter um desfecho favorável e feliz para essa família. Com o detalhamento dos sintomas, diagnósticos e tratamento, o oncologista lembrou que este é um dos 10 cânceres que acometem a população mundial, o 13º que mais mata e que tem relação direta com o tabagismo. Um dos desafios está na descoberta precoce da doença. No Brasil, o câncer de bexiga acomete mais homens e mata cerca de 5.000 pessoas anualmente. O diagnóstico muitas vezes é feito sem ter um sintoma, mas quando tem sintomas, a gente tem ali à esquerda no slide os sintomas mais frequentes, né? Essa tríade, né, de hematúria, disúria e polaciúria nem sempre acontece, ela até não é muito frequente. E o que é, né, esses nomes diferentes, hematúria, polaciúria e disúria? Então, hematúria nada mais é do que sangue na urina. Hemate, úria, então hemate é sangue, úria é urina. Então, hematúria é quando você tem a urina com sangue, né, vermelho vivo, geralmente, ou quando é misturado com a urina pode vir uma cor mais rósea, né? Então, a hematúria, em 50% a 80% dos casos, é o que leva o paciente a procurar o médico. Então, o ultrassom, tomografia e ressonância são exames que podem ser úteis, contudo, nem sempre ele vai me dar um diagnóstico perfeito de um câncer de bexiga. Mesmo que esses exames sejam negativos para o diagnóstico do câncer de bexiga, a cistoscopia, como o Dr. Rafael falou, ela é mandatória na exclusão desse diagnóstico. Normalmente é muito parecido com uma colonoscopia, o exame que avalia o intestino, uma endoscopia. Então é um tubo fininho, parece um canudinho, com uma câmera na ponta, na qual é inserida tanto pelo canal do pênis no homem ou pela uretra através da vagina na mulher. Isso vai permitir com que eu tenha um acesso adentro da bexiga e faça uma avaliação
extremamente fácil e visual, de fato. A palestra completa, que está disponível no canal da TV Câmara Campinas no YouTube, contou com o oncologista do Hospital Mário Gatti, Fábio Ferreira, que comentou sobre o uso das tecnologias no diagnóstico. Qualquer sinal de sangramento você tem que investigar. A gente fala para os nossos residentes, assim, não interessa se o paciente tem uma próstata aumentada, se tem uma pedra, se tem qualquer outra coisa, você tem que descartar o câncer de bexiga. Porque a imensa maioria dos tumores que são diagnosticados precocemente são altamente curáveis. A gente consegue fazer um tratamento muito efetivo. Né? E nesse interim, né, de novas tecnologias, existem alguns tumores que a gente não consegue enxergar muito bem pela cistoscopia convencional. E muitas dessas recidivas, na verdade, nem recidivas eram tumores que não foram diagnosticados. Eles foram subdiagnosticados, eles não foram vistos. E nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, novas tecnologias surgiram através de uma iluminação diferente. Durante o próprio procedimento de cistoscopia, né, você consegue, com uma luz apropriada, identificar lesões que são invisíveis. Haddad, que também é médico, falou das emendas impositivas destinadas à rede Mário Gatti para a realização de exames e tratamento do câncer de bexiga. Por 2 anos nós tivemos a oportunidade de trazer ou contribuir, né, para que esse serviço público, o serviço de urologia do Mário Gatti, tivesse excelência nos seus equipamentos. Foi um laser de túnel de R$1.400.000, que hoje ele faz, ele tenho certeza que é um diferencial na cidade de Campinas e também na nossa região metropolitana, né, cálculos de alta complexidade, hiperplasias benignas de próstata, enfim. Né, hoje o nosso cidadão comum ele tem a oportunidade de ter à sua disposição tecnologia e também, né, um corpo clínico de competência e gabaritado, capacitado também. Projeto de lei que cria o Fundo Municipal para Apoio às Vítimas de Crises Climáticas é protocolado pelo vereador Marcelo Silva. O vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que propõe a criação do Fundo Municipal de Apoio às Vítimas das Crises Climáticas e de programas de prevenção na cidade de Campinas. De acordo com o documento, a iniciativa pretende estruturar um instrumento financeiro permanente para atender emergências e fortalecer políticas de prevenção diante dos impactos cada vez mais frequentes das mudanças climáticas, tais como enchentes, deslizamentos de terra, ondas de calor, estiagens prolongadas, vendavais e tempestades intensas. A gente sabe que hoje, né, o mundo vive nos extremos, né? Chuvas torrenciais fora de época, calor, inverno, e muitas tragédias têm ocorrido não só na cidade de Campinas, mas no Brasil inteiro. Então a ideia justamente é tentar dar um auxílio para aquelas pessoas que perderam tudo numa enchente, ou enfim, numa chuva forte, para que elas tenham um mínimo, né, de condições de ter um recomeço. Muitas pessoas moram em situações irregulares, que esse fundo possa auxiliar também nessa regularização de áreas, que as pessoas elas possam ter outras opções, né, de áreas. Né, muitas vezes as pessoas fazem casas nas encostas, nas beiras dos rios, e sabemos que é perigoso, mas também, por outro lado, sabemos que elas não têm condições, né, de ter outra opção, de ter outro local. Então a ideia desse fundo é tentar agregar esses 2 tipos de ações, né? A ação preventiva, que ela é fundamental, informando, alertando os riscos, para que não jogue lixo, né? Muitas vezes as pessoas também acabam jogando lixo onde não pode, acaba entupindo a tubulação, acaba causando mais prejuízos, e também nessa parte do auxílio, que é fundamental para uma família que perdeu tudo e está tentando um recomeço. A gestão do fundo ficará a cargo de um comitê gestor vinculado à Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. O grupo será composto por representantes da pasta, da Defesa Civil e das Secretarias de Saúde e Assistência Social, além de um indicado pela sociedade civil por meio do CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ainda conforme o vereador, a ideia é que esse fundo seja permanente e não só algo emergencial no município. Tem que ser permanente, né, em razão da situação climática que o mundo vive. Né? Nós já passamos da linha vermelha. Então, se nós não agirmos, não fizermos nada, nesse momento, não estou dizendo amanhã, nesse momento,
a situação ela só tende a piorar. Então a ideia é que esse fundo seja permanente e que ele possa futuramente, né, se assim permitir, para que ele seja investido apenas na prevenção, para que as catástrofes elas tenham tido aí uma redução. O vereador Ailton da Farmácia apresentou um requerimento aqui na Câmara, cobrando esclarecimentos do Poder Executivo sobre a situação no atendimento do Centro de Saúde Santa Odila. No requerimento, o vereador questiona a Prefeitura sobre a quantidade de funcionários no Centro de Saúde Santa Odila, além da falta de clínico geral e do atendimento irregular da farmácia. As informações chegaram ao parlamentar por meio de moradores da região da Vila Joaquim Inácio. Tem casos lá que a pessoa tem que passar pelo médico para poder um clínico, para ter um caminhamento, e isso não está acontecendo. Então esse vereador está cobrando, a municipalidade está tentando, falando o vereador, vai resolver com novas contratações, e o que a gente espera, que essa população seja beneficiada, porque a saúde não espera, a doença não espera. A saúde sim, a doença não espera. Então essas pessoas têm que ser bem atendidas, né? Ter médico, ter a pessoa para dispensação dos medicamentos. O parlamentar afirma que já levou o problema ao Executivo e foi informado de que novas contratações estão em andamento para reforçar o atendimento. A expectativa é que, com a chegada de novos profissionais, o atendimento no Centro de Saúde Santa Odila seja normalizado. Tenho cobrado, né, porque esse vereador atua naquela região há muitos anos, e o CS Santa Odila está com dificuldade, não tem médico, não tem pessoa para distribuir medicamento, né? Dizem que os funcionários estão com problema de saúde, realmente estão. Estou conversando, né, com a municipalidade, Secretaria de Saúde, prefeito, e o que eles têm? Tem novas contratações e que não só o CS Santa Odila, mas os outros CS também serão beneficiados. Comissão Especial de Honraria analisa 45 projetos que tramitam aqui na Câmara. Entre eles, o que cria o Diploma de Mérito Artístico Amilar Alves. Além do presidente da Comissão de Honraria, o vereador Edson Ribeiro, participaram da 6ª reunião do ano de 2025 os vereadores Benê Lima e Paola Miguel. Com 45 projetos na pauta, os parlamentares analisaram os pareceres às propostas de concessão de honrarias, incluindo uma que trata da mudança no regimento sobre o tema. A matéria cria o Diploma de Mérito Artístico Amilar Alves. Item 39, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima, favorável PRE 5/2025, processo 243-552, de autoria do senhor Dr. Ianco e outros vereadores, que altera a resolução 1017, de 28 de agosto de 2024, que dispõe sobre a concessão de honrarias pela Câmara Municipal de Campinas e da outras providências para instituir o Diploma de Mérito Artístico Amilar Alves. Como vota o vereador Edson Ribeiro? Voto favorável, vereador. Vereadora Paola Miguel? Voto favorável. Item aprovado, item 39. Com os pareceres favoráveis, os projetos estão aptos a serem colocados em pauta e votados em turno único no plenário da Câmara. Quero aqui agradecer a vereadora Paola Miguel e eu quero aqui agradecer o vereador Benê Lima para dar suas considerações finais. Paola Miguel, vereadora. Quero agradecer, senhor presidente, mais essa oportunidade para a gente estar aqui. E que venham outras comissões de honraria produtivas iguais a essa. Muitíssimo obrigada. Benê Lima. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar também o presidente, a Paola Miguel. O presidente ele coloca a gente para trabalhar. Você viu que só tem parecer meu e da Paola aqui e do Zoianco. Então ele divide certinho, faz todos os vereadores trabalhar na casa. Obrigado, senhor presidente. Que venham outras comissões aí, como a vereadora Paola falou. Obrigado.